Olá, meu nome é Ricardo, bem-vindos a todos a essa aula de Photoshop básico. Nessa aula eu vou estar ensinando vocês a fazer esse fundo de tela. Esse fundo eu fiz inicialmente com a dimensão de 1920 por, se não me engano, deixa eu verificar aqui, 1080, seria a dimensão de um filme em HD. Mas se você estiver fazendo para o seu computador, recomendo você dar uma olhada nos ajustes do seu computador e ver a dimensão da sua tela. Então é mais ou menos esse efeito que a gente vai estar procurando nessa aula. Um efeito um pouco mais tranquilo de fazer, mas que tem alguns conceitos interessantes para vocês aí. Então vamos aqui começar. Antes de começar, como eu estou no Mac, normalmente os comandos que tem no Windows, por exemplo, Ctrl T, no Mac vão ser Command T. Mas na descrição do vídeo eu vou colocar um link com as conversões de atalhos de Mac para Windows, para os usuários de Windows aí não se perderem. Então a gente vai em arquivo aqui, novo. Como eu tinha falado, 1920, eu vou colocar aqui 1080. A resolução 150 pixels aí por polegada tá bom, não precisa mais que isso. Normalmente, se você estiver procurando por uma impressão boa, uma qualidade melhor de impressão, acima de 300, 350 é recomendado a resolução. Eu vou colocar aqui tutorial wallpaper summer. Então beleza, vamos começar pelo fundo. Eu gosto de organizar bastante as camadas para mais para frente, quando tiver um número mais elevado, não me perder. Então eu gosto de criar grupos e também gosto de criar cores. Então vamos criar o primeiro grupo aqui, BG, Background. A gente vai em arquivo. Eu posso também disponibilizar para vocês essas imagens que eu vou estar usando no tutorial. Eu tenho aqui aberto, deixa eu achar a pasta onde eu tenho as imagens aqui. Primeiro a gente vai inserir essa imagem aqui da praia com umas rochas no fundo. Essa imagem é bem grande, então a gente pode, ela já é inserida como Smart Object e em português seria objeto inteligente. O que isso faz? Quando você aumenta a imagem através do Command T ou Ctrl T, se está no Windows, aparece ali, se você perceber, aparece a porcentagem do tamanho da imagem. No caso, eu inseri, ela está quase enchendo a tela, já quase nossa tela de pintura, e está com 20,28%, ou seja, ela é bem grande. Quando você estiver aumentando uma imagem, é bom você sempre, se você pegar pela lateral, que é bom sempre pegar e clicar Shift, mesmo no Windows ou no Mac. E o que isso vai fazer é manter a proporção da imagem, não vai deformá-la. Se soltei o Shift, acontece isso aqui. Se eu manter o Shift pressionado e aumentar, não importa para onde vai o mouse, vai manter a proporção. Outro jeito de você fazer isso, para ser mais preciso, você pode clicar nessa corrente aqui, que você vai linkar a altura, height, com width, que seria a largura. Então você pode, pelos números mesmo, aumentar. Então vamos deixar, esse tamanho aqui tá bom, deixar 25%. Na imagem original, se vocês forem perceber, o fundo, eu inverti ele. Então é exatamente isso que a gente vai fazer.
a gente vai inverter o fundo. Como que faz isso? Você pressiona novamente. Na verdade, tem várias formas de fazer, mas a forma que eu utilizo, você pressiona Command T ou Ctrl T, clica com o botão direito, e daí tem girar horizontalmente ou girar verticalmente. Se você girar horizontalmente, você vai espelhar ele, como já diz, horizontalmente, né? Se você clicar verticalmente, ele vai dar um aspecto aí, no caso, bem estranho, então a gente não vai utilizar esse. Só vai girar horizontalmente mesmo. Certo. Então depois disso, o que eu fiz, eu fui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano ou Gaussian Blur. Aí fica um pouco a gosto para vocês, dependendo do aspecto que vocês estão procurando. Eu vou deixar um valor um pouco mais elevado, porque depois, quando a gente for adicionar o texto, não vai confundir tanto as cores do fundo com as cores do texto. Na imagem de vocês, se vocês tiverem feito ela exatamente do tamanho da tela de pintura e desfocar, vocês podem estar percebendo que na lateral, aqui, muitas vezes pode estar ficando um pouco suave demais, se a sua imagem não é um objeto inteligente. Isso acontece exatamente porque a gente está desfocando, então as laterais, elas acabam desfocando também. Aí você tem que aumentar um pouco mais a sua imagem para não afetar as laterais da sua tela. Mas com objeto inteligente isso não acontece. Certo. Depois, o que eu fiz, deixa eu dar uma colada aqui. Certo. Depois eu inseri o bokeh, que seria esse efeito de luz desfocada. Seriam várias luzes no fundo que ficam desfocadas. É um efeito bem legal. Se daí você colocar BOKEH no Google, em imagens, você vai achar várias imagens disso. Eu já tenho uma aqui que eu utilizei na imagem original. Se eu for perceber aqui em cima também, a porcentagem está bem baixa, então é uma imagem de qualidade boa. Primeiro eu só vou inserir. Um truque que eu gosto bastante de utilizar, se apertar Ctrl A ou Command A, você vai selecionar tudo. Aí com a ferramenta de seleção ali, não é de seleção, desculpa. Esqueci o nome da ferramenta ali, mas em inglês é Move To, em português não lembro. Você vai perceber que em cima tem diferentes alinhamentos. Ali tem uma caixa maior e uma caixa menor. Ali você pode escolher alinhar a imagem que está selecionada à direita de tudo, à esquerda de tudo, ou no centro. E é isso que a gente vai querer, porque a gente quer exatamente a imagem no centro. Aí tem no centro horizontalmente e tem no centro verticalmente. Isso é muito útil para nós, esses elementos. A gente pode selecionar mais, a gente pode selecionar quantos objetos a gente quiser e alinhar todos para ficar bem organizado o nosso layout. Então, como é um objeto inteligente, eu posso aumentar sem perder qualidade, certo? Como eu já expliquei, Command T. Para vocês darem esse zoom mais fácil aqui, vocês pressionam Alt ou no Mac Option e dão uma rolada no mouse. Isso é muito útil para você ter mais precisão na hora da sua produção aí. Certo. Então, com o bokeh selecionado, vocês vão perceber que aqui em cima, do lado da opacidade, nós temos aqui alguns blend modes, né?
isso aqui são, como eu posso explicar, são formas diferentes que a camada interage com as outras. Então, no caso está normal, é uma camada sólida que está sobrepondo outra. Se eu vier aqui em overlay ou sobrepor, vocês vão perceber que ela já interage de uma forma diferente com o nosso fundo praiano. Vocês podem perceber que ela até altera um pouco as cores. Pelo fato dela ser uma imagem escura, ela dá uma reforçada no contraste do fundo que está de baixo. Depois disso, nós vamos adicionar essa textura aqui desse papel. Esse papel mais antigo, dá uma textura um pouco mais orgânica pro fundo. Se vocês vierem em arquivo, inserir, eu posso também disponibilizar essa imagem para vocês. Vocês inserem a imagem. De novo, seleciona tudo, Ctrl Command A, alinha verticalmente e horizontalmente no meio e Command ou Ctrl T. Segurando Shift, a gente mantém a proporcionalidade e segurando Alt, se mantém a proporcionalidade para os dois lados, tá vendo? Soltei Alt, segurei Alt. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Como vocês viram, aqui o Blend Mode está normal, ou seja, só está em cima das outras imagens. As outras imagens perderam a utilidade total. Então a gente vai mudar para sobrepor também e vai ficar esse efeito aqui do papel junto com as duas outras camadas, certo? Esse vai ser o fundo basicamente do nosso layout. Depois disso eu adicionei, seria a vinheta, né? Basicamente a vinheta, deixa eu deixar aumentar aqui um pouco o bokeh para não ficar tão poluído a imagem. Depois das correções de cores, se alguma cor ficar estourada, alguma coisa, depois a gente dá uma arrumada nisso. O último detalhe do fundo, quero que vocês criem uma camada nova. Vocês podem fazer isso clicando nesse botão aqui, criar uma nova camada, ou Ctrl, Shift, Alt, N. É um pouco complicado aí esse atalho, não é muito um atalho. Para criar uma nova camada. Essa camada está vazia, eu quero que vocês pressionem em B para pegar o pincel. O pincel é uma ferramenta muito útil e utilizada aí do Photoshop. Alguns atalhos do pincel. Você tem lá o seu pincel normal. Se você pressionar as chaves aqui para cima e para baixo, na verdade de direita e esquerda, né, você pode aumentar e diminuir o diâmetro do pincel. Você pode perceber aqui em cima que enquanto eu clico vai mudando ali o tamanho do pincel. Outra coisa, se você clicar aqui, você pode perceber que tem uma suavidade aqui, né? E o que isso faz? Eu vou demonstrar para vocês. Com uma suavidade, na verdade uma dureza, né, de 100%, fica bem sólido a imagem. Eu vou pegar um preto aqui. Essa imagem de cima é a que vai ser utilizada para pintura. No caso, um preto, totalmente preto. Quando vocês clicam então com a dureza 100% aqui e clica em cima com a camada vazia, clica em cima aqui, vocês podem ver que nas laterais aqui está bem definido o formato do nosso pincel. Não é exatamente isso que a gente quer no momento, mas se eu clicar agora Shift e chave, eu vou diminuindo a dureza de 25% em 25%.
Então você pressiona 2 vezes Shift e a chave, vocês podem ver que as atrás estão bem mais suaves, dá um degradê, vamos dizer, entre o centro e as laterais. E se eu pegar 0%, Shift, chave de novo, podem ver que fica bem suave. O que a gente quer agora, no caso? Nós queremos uma... Deixa eu dar Command Z e Ctrl Z. No caso, o Ctrl Z ou Command Z no Photoshop, ele só volta 1 e vai para frente 1. Então, se você ficar clicando com Ctrl ou Command Z, não vai adiantar muita coisa para voltar tudo. Se apertar Alt, Command Z, ou Option Command Z, aí sim ele vai voltando até o limite do histórico, que está aqui na lateral do layout do Photoshop. Certo? Então nessa nova camada a gente quer um pincel bem grande, não tão grande, suavidade máxima, dureza 0%, né? E opacidade 10%. Isso vai fazer um efeito bem suave em volta da imagem para dar uma escurecida na mesma. Então a gente pega aqui e bem com o canto aqui do círculo a gente dá uma passada aqui. Vocês vão clicando enquanto vão movendo o pincel. Realmente para dar uma escurecida em volta. E o que isso faz? Isso acaba trazendo mais atenção da pessoa que está vendo a imagem para o centro. Porque pesquisas mostram que o olho acaba interpretando melhor e acaba chamando mais atenção a cores mais claras. Então, quanto mais clara e destacante, vamos dizer, a cor, mais vai chamar a atenção da pessoa. Certo? Então, como vocês podem ver aqui, a gente conseguiu dar uma boa escurecida. Se vocês não estiverem satisfeitos com o quanto nós escurecemos, você pode dar um Ctrl ou Command J para duplicar essa camada de vinheta. No caso eu não vou fazer isso porque eu já gostei com uma camada. Deixa eu renomear aqui. E esse é o nosso fundo. Nós podemos fazer alguns ajustes aqui logo debaixo da camada da vinheta, porque algumas cores aí estão estourando um pouco. A gente pode vir aqui nos ajustes e podemos pegar aqui Brightness and Contrast. Diminui bem de leve a clareza aqui só. O contraste eu acho que eu não vou mexer tanto. E a gente pega aqui a saturação e diminui um pouco também. Isso na verdade é um pouco pessoal, né? Mas as cores ali estão um pouco fortes demais. Se a gente diminuir aqui, dá um efeito aí um pouco mais agradável, na minha opinião. Então, vamos pro próximo passo e vamos dizer um dos principais aí. Seria a criação do texto. O texto, a fonte que eu usei, deixa eu só ver aqui, se não me engano, é Slot. Você pode pegar qualquer cor, no momento não vai importar. Você pega a cor e digita Summer, ou qualquer coisa aí que você quiser digitar. Essa fonte aí, se vocês procurarem Lot Font no Google, tem, se não me engano, no dafont.com.br tem. Na verdade, só dafont.com. Então, vamos alinhar verticalmente e horizontalmente também, para ficar no centro da imagem. O texto você pode aumentar e diminuir para qualquer tamanho que ele não vai perder qualidade, ele não é uma imagem fixa. Isso não vai interferir
na qualidade do texto. Então, primeiro vamos alterar as cores de cada uma das letras. Para fazer isso, você aperta T para pegar a ferramenta de texto e seleciona apenas uma letra, assim como o Word, assim como qualquer outro editor de texto. E com essa letra selecionada, você vem aqui na cor e muda para a cor que você achar aí mais agradável. Depois vocês podem copiar, se vocês quiserem, aqui a cor hexadecimal, que está aparecendo aqui F8C926. Mas eu aconselho você chegar a uma cor aí, porque cada imagem acaba sendo diferente, é melhor você chegar a uma cor própria aí. Depois eu vou pegar, acho que um laranja. No caso, nós estamos procurando aí cores um pouco mais que lembrem verão, calor, praia, então cores um pouco mais quentes. Não necessariamente clara, mas cores mais quentes. Vamos pegar aqui um vermelho mais forte aqui. E no próximo M, pegar a mesma cor. Se você vir aqui quando tá com a paleta aqui selecionada e vier para fora, você vai ver que aparece ali aquele eyedropper ali, aquele pinga-gotas ali. Se você clicar com ele nos lugares, ele vai copiar exatamente a cor que está aparecendo. Então eu vou copiar a cor do primeiro M e tirar um pouco a saturação para diferenciar um pouco. Depois o E eu vou pegar quase a mesma cor que o S, um pouco mais amarelo. E depois eu vou pegar o R e vamos ver que cor. Até que esse verde está agradável. Eu não usei esse verde na original, mas gostei dele aqui. Certo. Então agora o que a gente vai fazer para dar aquela rasgada nas cores, aquele efeito um pouco mais antigo, vamos dizer, do texto. Se você, com o texto selecionado, com a camada de texto selecionado, vier aqui, você vai adicionar uma máscara, uma camada de máscara para a própria camada do texto. Como que funcionam as máscaras? É um pouco chato no começo, mas depois você pega o jeito. Se você clica B e pega o pincel, você tem praticamente aí duas opções de cores principais que você pode usar na máscara, né? Seria branco e preto. Na verdade, são escalas de cinza que você pode usar. Quando vocês perceberem aqui em cima, você pode ver que está tudo branco. Se eu pressionar Alt ou Option e clicar aqui na máscara, vocês vão ver que está tudo branco. Agora, se eu venho aqui e pinto de preto aqui, ó, vocês estão vendo, tô pintando de preto a camada, tá vendo? Ficou preto aqui. E sair daqui, vocês podem ver que essa parte que eu pintei de preto, ou escala de cinza, desapareceu, ou quanto mais escuro, mais desaparece. É essa a lógica da máscara. Quanto mais claro, mais aparece, quanto mais escuro, mais desaparece. E é exatamente isso que a gente vai fazer, mas não com esse pincel. Então, criar aqui uma máscara. Eu baixei, se você procurar no Google, você pode procurar pincéis Photoshop. Existem milhares de pincéis que você pode aí estar baixando. Eu não lembro onde que eu baixei esses pincéis, então não vou ter como disponibilizar. Mas se vocês colocarem pincel, no caso aqui são esguichos de sangue, mas no caso não vai aparecer isso. Então eu vou pegar aqui um pincel como se fosse, o efeito vai ser tipo tinta jogada, alguma coisa nesse estilo aí. Com a máscara selecionada, não adianta você selecionar o texto porque ele não vai deixar, ele vai estar bloqueado aqui.
você tem que estar com a máscara selecionada. Com a máscara selecionada, você, e opacidade 100% no caso, a gente não quer uma suavidade, né? Vou deixar 100%. Se você pressionar Command, Option, 0, você deixa 100%. E só Command 0, você faz a imagem caber na tela. Então eu quero 100% para ter mais precisão. E eu clico onde me achar mais agradável e onde eu achar que o efeito funciona, certo? Tentem não usar muitas vezes o mesmo pincel, que acaba ficando um efeito repetitivo e perceptível. Mas lembre-se que sempre o pincel você pode usar basicamente aí todos os seus lados. Então eu usei essa parte superior do pincel, agora eu posso em cima aqui usar a parte inferior e não vai ser reconhecível essa diferença, certo? Então eu já usei esse pincel, os dois lados basicamente principais, eu troco de pincel. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, como são vários respingos, eu posso usar meio assim em cima. Não gostei. Certo. Vou pegar um pouco mais sólido, um pouco mais forte, com menos respingo. Um efeito um pouco mais escorrido, no caso. No U, se vocês forem perceber na imagem original, deixa eu habilitar a máscara aqui, eu fiz como se fosse realmente o desenho do U, né? Que essa fonte ela é por inteira. Na máscara eu fiz esse corte, fazendo exatamente o movimento do U. Deixa eu mostrar para vocês como eu fiz. Com a máscara selecionada, eu peguei, se não me engano, deixa eu achar. Se não me engano foi esse. Não foi esse, mas tudo bem, vai esse. Se você pegar aproximadamente aqui, ó, você vê que ele já faz esse contorno, que seria o formato básico da fonte U, né? Da letra U. Então, prosseguindo aqui, deixa eu usar esse aqui. Aqui. Realmente para dar um efeito aí um pouco mais descuidado, um pouco mais sujo, vamos dizer, para a própria imagem. Só tome cuidado para não utilizar demais os pincéis e não perder a leitura. A gente sempre pode explorar aí novos efeitos, mas tentar nunca perder a leitura se tiver um texto na imagem. Isso é muito importante, senão vai perder todo o sentido do texto, né? Então, depois de ter feito esse efeito, se cria uma nova camada. Em cima da camada do texto, a gente vai pegar novamente os pincéis, só que agora, em vez de tirar esses pincéis, nós vamos adicionar, certo? Exatamente para dar esse efeito de tinta jogada, e a tinta que foi jogada acabou formando o texto. Então vou pegar esse escorrimento aqui. E uma coisa interessante, quando você está com o pincel selecionado, pressione B, e você aperta Option, você pega agora esqueci, pinga-gotas, conta-gotas, e você pode selecionar novamente a cor que você quer. Então, por exemplo, se eu for pintar em cima do M, eu quero pegar a cor dele exatamente para fazer esse efeito, né, de tinta jogada. Então, deixa eu pressionar
umas 3 vezes aqui, porque é um pouco suave esse pincel. Então, eu vou trocar, vou pintar o S. No original eu usei bastante tintas bem esparramadas para dar um efeito bem interessante. Então, se eu aumentar um pouco aqui o tamanho e pegar a cor do S, não ficou muito bom aqui. Aqui já ficou mais interessante, ó. Ficou mais o efeito que a gente tá procurando. Então, vou pro M. Não, esse aqui acho que vai ficar bom no R. Diminuir um pouco. Tá vendo? Ó? Já dá um outro ar ao texto. Se eu pegar novamente aqui, trocar de novo de pincel, eu vou criar uma nova camada, porque eu quero rotacionar esse pincel. Então eu quero pintar ele nesse segundo M aqui. Então eu vou pintar ele, não importa o lugar, porque ele está numa camada diferente. E com Ctrl ou Command T, eu vou girar ele e colocar ele aqui em cima do M. Eu tive que criar uma nova camada, por quê? Porque se eu colocasse na outra e pressionasse Command T, eu ia rotacionar todas os outros pincéis. Não é isso que a gente quer. Certo? Então eu vou nomear aqui, vou colocar as letras que cada camada está afetando. Então essa aqui eu tenho o S, essa aqui eu tenho o M, vou colocar M1 e tenho o R. E nessa aqui eu tenho o M. O fundo, como a gente já está ficando com algumas camadas, eu vou colocar o fundo preto e vou colocar tudo isso aqui dentro de um grupo com Ctrl ou Command G. Se você selecionar todas as camadas que você quer dentro do grupo e Ctrl ou Command G, você já cria o grupo com as camadas dentro. E clicando 2 vezes em cima do texto, você renomeia. Eu vou renomear para Summer Effects, de efeito. Certo. Então aqui já tenho o S, o M e o R. Então vamos para o E. Vou colocar o E e o U porque não vou rotacionar os pincéis. Pelo menos eu acho que não. Certo, então aqui vamos pegar novamente a cor do E e pintar desse jeito, mas vou pegar um pouco mais para fora com um tamanho um pouco maior, assim, certo? E então vou pegar a cor do U e não, esse pincel não vai dar certo. E esse aqui acho que vai ficar interessante. Entenderam como que é o conceito? Então agora que a gente já tem um efeito desejado, podemos fechar o grupo, certo? Um detalhe que eu uso bastante e que eu fiz no original, se vocês perceberem, ele tem um reflexo embaixo. Isso acaba misturando um pouco, vamos dizer, tecnologia com um ambiente mais praiano, dá um contraste interessante. Se você selecionar Ctrl ou Command Option E, com o grupo selecionado da fonte, você vai você vai agrupar todos os componentes do grupo.
Então eu vou, com esse olhinho aqui, eu vou desaparecer com o grupo. Eu não vou deletar ele, porque talvez eu venha a usar ele, caso eu perca esse aqui. Vou transformar, vou converter em objeto inteligente essa camada que eu acabei de agrupar, porque eu vou diminuir, sabe? E se eu quiser aumentar depois, eu não perco qualidade. Então, com Shift e Alt pressionado para manter no centro, eu vou diminuir aqui. Agora eu não quero mais que fique exatamente no centro, verticalmente falando. Eu quero que ele fique um pouco mais acima, certo? Então, eu vou pegar com essa camada agrupada, eu vou duplicar essa camada, vou passar ela debaixo da camada mãe, e com o Command T eu vou girar ela igual a gente fez com a imagem anteriormente, só que eu vou girar ela, em vez de horizontalmente, eu vou girar ela verticalmente, certo? Você pode ver que já deu um efeito espelhado. Então, vocês deixam bem próximos os pés, vamos dizer, das letras, vocês deixam bem próximos um dos outros. E com a camada de reflexo selecionada, você baixa a opacidade. Eu diria que a opacidade aí uns 25% já tá bom. Uma coisa interessante no Photoshop, se você tem uma camada selecionada que é baixar a opacidade, um jeito mais fácil é você pressionar 1, a camada vai para 10% de opacidade. Você pressiona 2, 20, 3, 30, 4, 40 e assim por diante. Se você quer, por exemplo, 25%, você pressiona 2, mantém segurado e pressiona 5. Então vai para 25. Se você quer 28, é a mesma coisa. Pressiona 2, segurando e pressiona 8. Entendeu? É bem útil esse atalho. Então, deixa eu sair do zoom e deixa eu ver o próximo detalhe aí. Eu vou baixar um pouco no fundo. Aqui eu vou baixar um pouco a opacidade do bokeh, que está um pouco forte aí demais, certo? E vamos então passar para o próximo passo, que seria fazer, se vocês perceberem, tem alguns pincéis no fundo também com sobreposição. É isso que a gente vai fazer. Em cima do grupo, embaixo das camadas pressionadas, cria uma nova camada. E com qualquer pincel você usa as cores das fontes. E pode ser opacidade 20 já. Na verdade faz opacidade de 100, que eu vou mostrar o efeito depois. Então pinta aqui, pode ser bem aleatória essa pintura, ela vai ser bem sutil. E se você errar não vai fazer tanta diferença no caso, porque como eu já disse é bem sutil essa pintura. Certo? Então, tá bem estranho aqui do jeito que tá. Mas aí deixa eu renomear aqui BG Brush. E se eu mudar de normal para sobreposição aqui, você vê que ó, fica bem suave, mas ainda assim dá um efeito interessante. Aí sim você pode baixar um pouco a opacidade para não interferir na leitura do texto, certo? Depois disso, já temos a imagem praticamente pronta, mas tem duas coisas que eu fiz para dar um efeito final. Eu criei, em cima de tudo, eu criei um mapa de gradiente, ou gradient map. Isso faz com que as duas cores que você escolheu seria uma escala. Todas as cores da imagem se transformam em escalas das duas cores que você escolheu. É mais ou menos isso.
Então, se você vier aqui, clicar aqui para editar a cor, já tem um preset, já tem um violeta e um laranja, que já dão um aspecto muito bom para a imagem que a gente está fazendo. Claro que não com opacidade de 100%. Você pode ir diminuindo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 já está interessante. Eu vou deixar 27%. Já vê que já dá um efeito um pouco mais interessante aí para a imagem. Outra coisa que eu fiz foi selecionar tudo, todas as camadas, não Command A, selecionar realmente todas as camadas. Você seleciona mais de baixo, pressionando Shift, seleciona mais de cima. Aí eu agrupei tudo com Ctrl Option E ou Command Option E, certo? E eu renomeei filtro. Esse filtro não vem com o Photoshop, é um filtro pago, que vocês podem dar uma olhada na internet como que funciona, mas se chama Topaz Labs e é o Topaz Labs Clean 3 que eu vou estar usando. Eu uso muito, eu realmente recomendo vocês adquirirem esse filtro, é muito útil. Deixa eu... aqui. Então, ele tem vários presets também que a gente pode estar utilizando. No caso, o que eu utilizei no original, certo? Foi o Cartooned, que dá um efeito um pouco mais... ele suaviza todas as cores, fazendo elas trabalharem melhor entre elas. Não fica tão... não fica essas ondas nos papéis ali atrás, certo? Então, foi esse o efeito que eu criei. Ele está um pouco forte demais, certo? Você não precisa deixar ele desse jeito. Vamos deixar ele processando, eu vou explicando. Como eu já tenho todas as camadas de baixo selecionadas, elas já estão normais, e eu selecionei todas e agrupei em cima. Então significa que eu tenho duas imagens iguais, desculpa, em camadas diferentes. Então se eu baixar a opacidade dessa camada agrupada com filtro, eu vou acabar diminuindo um pouco a graduação desse filtro, certo? Então você vai baixando aqui 80%, 70% até o efeito te agradar. Então essa é a graduação aí dos eu vou deixar aí 60%, 70%, já vai fazer aí o trabalho. Então foi essa a aula básica de Photoshop, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida comentem aí embaixo. Se vocês acharam útil, por favor, curtam o vídeo. E é isso, obrigado.